O que resume, meus amigos da Bandeirantes, o jogo foi a sequência interminável de erros defensivos do Guarani. Eu vou dizer para vocês que o Guarani errou nos 4 gols. No primeiro, Richard Rios, 3 jogadores do Guarani com ele ficaram assistindo uma cabeçada em cobrança de escanteio no primeiro pau. No segundo, erra clamorosamente o Natan, vai sair jogando, devolve a posse de bola para o Palmeiras. Palmeiras executa e faz o segundo gol através do Maurício. No terceiro, saída de bola errada de novo do Titi, que errou várias vezes. Aí não dá. Pega o Estevão de frente em velocidade, em progressão, ele corta por dentro e faz o terceiro gol. O Guarani diminui, teve alguns lampejos, esteve muito próximo de fazer o segundo gol, o que poderia até ter incendiado o jogo, mas não fez. E aí, quando eu falava, olha, o Guarani fez um melhor segundo tempo, mas já arrefeceu, já diminuiu muito o ritmo. Aí uma jogada pelo lado esquerdo de ataque do Palmeiras, o Piquerez levanta, e aí outra falha, a 4ª falha nos 4 gols do Guarani. Do Palmeiras, 4 falhas da defesa do Guarani. Não pode o Emerson Barbosa, mais alto, mais encorpado, zagueiro, ficar olhando a bola e não ver o Estevão, pequenininho, franzininho, se antecipar a ele, cortar a frente e cabecear para o gol. Falha grotesca do Emerson Barbosa. Então eu não quero aqui diminuir os méritos absolutamente da equipe do Palmeiras, da vitória palmeirense. Acho que a diferença técnica, principalmente porque o Palmeiras jogou com aquilo que tem de melhor, a diferença técnica é brutal, ela é abismal, então não dá para a gente tirar os méritos e para a gente desvalorizar a vitória do Palmeiras. Mas o Guarani contribuiu. Primeiro tempo com baixíssima intensidade, desconcentrado, com linhas muito distantes, com a bola não chegando aos atacantes, num 4-3-3 injustificável, com 3 jogadores à frente, Luiz Miguel pela direita, João Marcelo centralizado e o João Vitor pela esquerda, sendo que a bola não chegava, a bola não ia, a bola não existia transição meio campo-ataque. E aí tomou 2, tomou o terceiro, que foi anulado no detalhe, no impedimento ali, no momento do cruzamento. Há uma dúvida se era o Márcio Rocha ou o Estevão. Para mim o Márcio Rocha, mas há essa dúvida. A numeração do Palmeiras é totalmente impossível de ser vista, então tem que parar agora, congelar, mas isso não importa. Foi anulado o gol, e ao ser anulado, o Guarani ainda vai para o intervalo, perdendo de 2-0 e com chances de voltar e reverter, e fazer um gol e voltar para o jogo. Só que o treinador não mexeu. Ele só foi mexer quando tomou o terceiro gol, a 12 minutos do Estevão, aquela pancada de fora da área, quando ele corta da direita para a meia e bate. Aí quando mexeu, deu uma melhoradinha, até encontrou o gol com o Denis Júnior, cruzamento ali pelo lado esquerdo do Emerson Barbosa, que o paraguaio, o zagueirão do Palmeiras, o Gustavo Gomes, desviou e ela sobra para que o Denis Júnior botasse na rede. Guarani deu uma apertada, quase faz o segundo gol, não fez, depois diminuiu e tomou o 4º gol. Então o que resume o jogo é Palmeiras com muito mais qualidade e o Guarani falhando demais contra um time letal. Resultado, 4 Palmeiras, 1 Guarani, para mim absolutamente justo, meu caríssimo